concluindo o capítulo 51. Depois de um longo e profundo exemplo e analogia que o Alter Rebbe nos trouxe do funcionamento, da atuação da alma sobre o corpo e da forma de energização, da forma de vivificar o corpo e cada um dos seus órgãos e poderes, conforme nós vimos de maneira extensa no decorrer desse capítulo nas sessões anteriores. Agora, finalmente, o Alter Rebbe vai começar a nos trazer o exemplificado. Tudo isso era um exemplo, uma metáfora, uma analogia para entender o principal, a tese que ele quer nos desenvolver aqui sobre a presença de Deus no mundo, ou a aparente contradição entre a presença variável, como que nós falamos por um lado que a Shekhinah repousa em tal lugar ou em tais situações ou circunstâncias, quando Deus é onipresente, Deus se encontra em todo lugar, como diz o versículo no profeta, a terra inteira está repleta da sua glória. Então o Alter Rebbe agora começa a nos explicar a tese em si, o exemplificado, ou seja, assim como nos foi explicado em relação à energia vital do corpo, nós vimos que a alma propriamente dita, a essência da alma, o âmago da alma, que é a força vivificante, o âmago da alma, na sua essência, ela é única, numa unidade simples, não composta, indivisível, espiritual, não moldável, não especificada. Portanto, a essência da alma é a própria essência da alma que preenche o corpo, e dessa forma ela preenche o corpo inteiro por igual. Em relação ao âmago, a essência da alma, não há diferença entre cabeça e pé, entre cérebro e unha do pé. Porém, nós falamos que existe um nível inferior, mais baixo da energia vivificante, que é um nível que, na verdade, não faz parte da essência da alma, apenas está contido de forma latente dentro dela, seja de uma forma muito oculta, e existe esse potencial latente, e eventualmente esse potencial se manifesta, se revela, quando a alma se encontra com o corpo através da alma energizante animal. Então existe esse nível inferior de vitalidade, que na realidade não se trata da própria essência da alma, mas sim de um poder contido dentro dela, contido de forma latente, e que isso apenas se manifesta, isso se estende, se deriva da alma somente quando ela se incorpora. Nós falamos que esse nível, quando se manifesta da energia vitalizante específica, da força vivificante da alma, quando se reveste no corpo, aí sim, apenas então, ela se encontra mais presente no cérebro, mais do que em outros órgãos, porque o cérebro é um órgão mais refinado, mais delicado, que é mais propenso para captar esse poder energizante da alma, por isso ele se manifesta primeiro no cérebro e a partir de lá ele se expande e se propaga por todos os outros órgãos do corpo. O mesmo acontece também no exemplificado na ideia que nós estamos querendo transmitir. Na realidade, Deus, na sua essência, ou seja, quando nós falávamos do âmago, da essência da alma, isso serve de exemplo para a essência divina, para a essência de Deus. Deus, na sua própria essência, ele é onipresente, ele preenche todos os universos físicos, espirituais, todos os mundos, todos os seres e criaturas, todos os espaços, seja espaço físico ou espaço espiritual, ele preenche tudo por igual, tudo de forma idêntica. Para Deus, na sua essência, não há diferença entre uma pedra, aqui inanimada, etc., um mineral inanimado, e um serafim, um anjo sublime, elevado, diante de Deus, que é infinito e ilimitado, tanto um como o outro, a mesma coisa. Né? Então, Deus, na sua essência, preenche todos os mundos e universos de forma igual e idêntica.
Por outro lado, existe uma força vivificante divina que é derivada da essência de Deus, mas que não representa a essência única da divindade. Existe aquele reflexo da luz divina que vai se constituir na fonte, na raiz da energia vital que se propaga pelos mundos, pelos universos. Isso é chamado de Shekhinah. A palavra Shekhinah significa Shochen, que habita, não é? Que paira, que repousa sobre algo. Shochen, que se reveste naquilo. Portanto, Shekhinah faz alusão à luz divina, ao reflexo da essência divina, a luz divina não, que se desencadeia dele para vivificar os mundos, cada um de acordo com o seu nível, cada um de acordo com a sua capacidade espiritual. E aí sim, nós falamos que há diferenças entre as distintas categorias, e quando nós falamos do nosso mundo físico e terrestre, aí se fala que assim como essa força específica derivada da alma, que na essência estava só de forma latente, porém quando ela se depara e se encontra com o corpo, então se manifesta esse poder que pode se dividir em 613 forças específicas, etc. A mesma coisa também quando a energia divina se depara aqui com o corpo, significa com o mundo físico e terrestre. Então, assim como aquela força energizante da alma, ela repousa primeiramente no cérebro, que é o órgão mais refinado, mais elevado, mais capacitado, e de lá se expande para o resto do corpo. Da mesma maneira, também, essa energia divina, quando ela se revela e se manifesta no mundo terrestre, esse reflexo da energia divina que é derivado da essência de Deus, ele se manifesta primeiro. Qual é aqui o equivalente da metáfora do cérebro no exemplo? Ele se manifesta primeiro no Kodesh HaKodashim, naquele recinto sagrado, um recinto no Beit HaMikdash, Santo dos Santos, onde apenas o Kohen Gadol entrava no dia de Yom Kippur, etc. Lá, isso seria como o cérebro do universo, lá repousa, lá paira Shekhinah, a revelação divina, a presença divina primeiramente, e de lá é que ela vai, e de maneira inclusive também mais intensa, lá ela paira primeiramente e intensamente, e de lá ela vai se propagar e se expandir para o mundo inteiro, vivificando ou trazendo espiritualidade, energia espiritual para todo mundo, com todos os seres e criaturas. Nas palavras do Alter Rebbe, Vekacha mamash al derech mashal, Ein Sof Baruch Hu memale kol almin leachayotam, ובכל עולם יש ברואים לאין קץ ותכלית. ריבו רבבות מינים, מדרגות, מלאכים ונשמות כולי. וכן ריבוי העולמות, אין לו קץ וגבול, גבוה על גבוה כולי. Em linguagem figurada, o modo pelo qual os poderes da alma energizam as partes do corpo, conforme todo o exemplo que nós descrevemos anteriormente, é idêntico à maneira como o abençoado infinito, como Deus preenche os componentes de todos os mundos e os energiza, que aqui os mundos, seus componentes, são equivalentes aos órgãos do corpo, no exemplo. E esses componentes são muito numerosos, porque em cada mundo existem infinitas e ilimitadas criaturas, centenas de milhões de níveis de anjos e almas, etc. Os campos espirituais nas dimensões elevadas, havendo também uma enorme quantidade de mundos, sem fim nem limite, cada um mais elevado que o outro. Então ele nos diz: assim também atua a energia divina sobre todos esses universos, sobre todas as dimensões. והנה מהותו ועצמותו של אין סוף ברוך הוא שווה בעליונים ותחתונים, כמשל הנשמה הנ"ל, וכמו שכתוב בתיקונים, דהי הוא סתים ודכל סתימין, פירוש דאפילו בעלמין סתימין דלעילה, הוא סתום ונעלם בתוכם, כמו שהוא סתום ונעלם בתחתונים, כלית מחשבה תפיסה בכלל, אפילו בעולמות עליונים ונמצא כמו שמצוי שם, כך נמצא בתחתונים ממש. Traduzindo: porém, ao contrário desses numerosos componentes,
mundo do universo, dos universos espirituais, até do mundo terrestre, que diferem uns dos outros na iluminação divina que recebem, ou seja, que anjos e almas que estão no mundo de Briá, eles recebem uma iluminação divina mais forte, intensa, mais elevada do que os anjos e almas que se encontram no mundo de Yetzirah, abaixo de Biriá, e aquilo que está no plano terrestre recebe muito menos revelação divina do que nesses planos superiores e assim por diante. Mas isso ele nos fala é apenas essas variantes, essas variações, é apenas no que diz respeito à revelação do fluxo da luz divina, do reflexo da luz divina que vem para energizar os mundos, os seres e criaturas de acordo com as suas características, seus níveis, sua capacidade. Porém, o âmago essencial da abençoada luz infinita, que é aquilo que corresponde à essência da alma, a essência da alma que nós falamos que ela se manifesta por igual no corpo inteiro, da cabeça aos pés, igualmente aqui, o âmago essencial da abençoada luz infinita, quando nós nos referimos à essência de Deus, está igualmente presente nos mundos superiores e inferiores, como no exemplo acima do âmago essencial da alma, que não tem localização específica no corpo. E por isso, já que em relação à essência, tudo e todos da essência de Deus, tudo e todos são iguais, por isso explica o Alter Rebbe, como está escrito no Tikkunei Zohar, por isso consta de fato na introdução do Zohar no Tikkunei Zohar, que Deus é oculto de todos os ocultos. Deus é oculto de todos os ocultos. O que significa isso? O que significa que, mesmo dentro dos mundos ocultos elevados, se fala na Kabbalah que existem alma de Itkassia e alma de Idgalia, mundos ocultos e mundos revelados. Mundos ocultos são mundos mais elevados, onde lá há uma divindade presente tão intensa que ela nem pode se revelar, nem pode se manifestar, por isso ela permanece oculta, de tão elevada que é. Existem os mundos revelados, assim como no mundo oculto se diz como aquilo que está debaixo d'água, está submerso, está lá, mas está longe dos olhos, está escondido, né? Já os mundos revelados é aquilo que a gente vê de forma revelada, mais explícita ou até de forma palpável, não só no mundo físico, mas também nos mundos espirituais, anjos, almas, mas que eles são perceptíveis. Mas por serem revelados, isso significa que eles estão até num nível abaixo. Porque aquilo que pode ser revelado, isso indica que é uma luz que já foi sintetizada, que já foi diminuída, que já foi condensada, limitada, e por isso ela pode estar evidente, ela pode estar revelada. Aquilo que é muito intenso, muito elevado, permanece oculto. E aqui no Tikkunei Zohar ele nos diz que Deus é oculto de todos os ocultos. Isso significa o quê? O que significa que mesmo dentro dos mundos ocultos elevados, ou seja, mesmo em relação àqueles planos espirituais tão mais elevados e tão elevados que por isso precisam permanecer ocultos, ele, Deus, mesmo em relação a esses mundos, permanece oculto e escondido. Ou seja, da mesma maneira que nós aqui, seres humanos de carne e osso mortais, limitados pelo corpo, e num habitat, no mundo materialista, etc., não conseguimos captar divindade, mas ele nos diz que em relação à essência de Deus, mesmo essas criaturas, mesmo os seres ou esses níveis espirituais que se encontram no plano oculto, elevadíssimo, tampouco eles conseguem captar a divindade, ou seja, que para eles também Deus é oculto. Isso significa que ele é oculto ele é oculto de todos os ocultos. Então ele permanece oculto, escondido, mesmo desses mundos ocultos e elevados. Assim como está oculto e escondido nos mundos inferiores, como nós falamos, ninguém consegue captar mais a Deus, nem o ser humano aqui. E na verdade o que nós captamos em relação a Deus não é muito diferente do que um animal capta a Deus. O animal não capta nada e nós imaginamos que captamos, mas na realidade em relação à essência de Deus, com todo o intelecto, com todo o QI, com todo o estudo, com todo o aprendizado e etc., a gente não se aproxima
da captação da essência de Deus, porque isso é inacessível a qualquer criatura, e não só que a gente não se aproxima, o animal não se aproxima, a gente não se aproxima, o anjo serafim não se aproxima, ou aquela sefirá do mundo superior tampouco. Isso significa que Deus é oculto de todos os ocultos, ou seja, que a essência divina ela está equidistante de todos, a essência divina permeia tudo e todos de forma idêntica. E na prática ele nos diz, nas palavras do Tikkun Ezor na sequência, pois nenhum pensamento pode apreendê-lo de modo algum, e não só nenhum pensamento nosso, nem o pensamento da criança, ou do aluno da yeshiva, ou do sábio erudito, mas ele diz mesmo os pensamentos espirituais elevados de anjos elevadíssimos, ou de almas desencarnadas, ou de qualquer ser espiritual elevadíssimo. Nenhum pensamento é capaz de apreendê-lo, de captar a Deus. Ou seja, nesse aspecto em relação à essência divina, todos nós, todas as criaturas, todos os mundos, todas as dimensões são iguais e idênticas. Então nenhum pensamento pode apreendê-lo de modo algum, nem nos mundos superiores. Segue-se, portanto, o que a gente conclui disso é aquilo que nós falamos como na analogia da alma, que o seu âmago, a essência de Deus, seu âmago essencial se encontra ali, nas alturas celestiais, nos mundos espirituais elevadíssimos, nos chamados mundos encobertos, ocultos de tanta divindade que tem, mas ele se encontra ali da mesma maneira que se encontra aqui no plano físico e terrestre, se encontra na cabeça, na mesma forma e proporção que se encontra nos pés. E prossegue o Alter Rebbe e nos diz, na prática, porém, na percepção das criaturas, nós sentimos e notamos diferenças. O que um anjo no mundo de Briá consegue captar de espiritualidade e de divindade é muito mais do que o anjo que se encontra no mundo abaixo de Yetzirah, e muito mais do que nós, seres humanos ou almas encarnadas aqui no mundo de Asiá, físico e assim por diante. Então, de onde surgem essas diferenças? Isso que ele vai nos explicar em seguida.